Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer muito grande poder contar com a sua companhia para estudarmos juntos a palavra de Deus. Nós estamos estudando a Bíblia no Evangelho de Lucas, que temos chamado o Evangelho do Cuidado. Eu sou Irênio Silveira Chaves, pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica, e esse é o programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja. Nós temos estudado a palavra de Deus sistematicamente através do programa de ensino à distância, que tem feito muito bem para muitas pessoas. E você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para tomar parte desta jornada de crescimento, de ampliação do conhecimento, para aprofundarmos nosso conhecimento das Escrituras. Estudar a Bíblia é talvez uma das atividades mais importantes, as coisas mais importantes para a nossa vida que temos a aprender estão nas Escrituras. O Senhor nos deixou a Sua palavra como guia, como instrução, como admoestação, como conselho. E conhecer as Escrituras é algo tão importante para nós quanto conhecer a nossa família, conhecer as pessoas mais próximas, conhecer a realidade do mundo. Enfim, o conhecimento jamais será completo se nós não incluirmos em tudo que a gente conhece um pouco do que a Escritura diz. Os grandes pensadores, os grandes estudiosos da história da humanidade não negligenciaram o conhecimento das Escrituras, não negligenciaram. Eram homens e mulheres que tinham um conhecimento profundo das Escrituras. Alguns até decorando e promovendo interpretações das Escrituras que ficaram memoráveis. Bom, nós não vamos entrar nesse aspecto, né? O importante é que eu e você, que a gente aprenda a entender um pouco a Bíblia, a conhecer os detalhes e entrar nesse caminho tão maravilhoso que é o universo da palavra de Deus. Como eu falei para vocês, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas já há algum tempo, já temos aí, estamos entrando já no final do primeiro mês de estudo, já é a nossa quinta lição. E se você perdeu algum material, você pode acessar o link para a playlist das aulas que estão gravadas. Todas as aulas estão gravadas, você pode relembrá-las, pode revê-las sem problema algum, ela está ali gratuitamente para você. Outra coisa interessante é que nós temos produzido um material de estudo. É uma apostila gratuita que está disponível para todas as pessoas, só que com um probleminha. Essa apostila está sendo construída semana a semana. Então, a cada aula tem uma unidade nova na escritura, na apostila. Então, se você baixar a apostila agora, você vai encontrar a aula de hoje já escrita lá na nossa apostila. Mas na aula que vem você vai precisar de novo até o final das nossas lições. O estudo do Evangelho de Lucas está programado para 20 aulas. Então, nós vamos até o final do mês de dezembro nesta jornada. Não desanime, nós vamos chegar lá, nós vamos explorar esse evangelho maravilhoso das Escrituras. Gosto muito de estudar os evangelhos. Produzi um comentário bíblico sobre o Evangelho de Mateus. Ele está disponível aí para os leitores. Ele foi publicado em 2020 e eu o converti. Ele foi esgotado, ele chegou à segunda edição, está esgotado na editora e nas livrarias. E eu produzi o e-book que está disponível no site da Amazon. Se você quiser conhecer o nosso comentário do Evangelho de Mateus, fique à vontade, baixa lá e você vai poder adquirir um bom material de estudo, de pesquisa. Se você é assinante do Kindle, você pode pegar emprestado para fazer uma leitura rápida. E esse material é bastante procurado, inclusive,
no site da Amazon, principalmente por leitores aí que fazem essa leitura rápida. E agora nós temos um outro evangelho que estamos estudando, que é o Evangelho de Lucas, que vai até o final do ano vai também estar disponível para que todas as pessoas tenham acesso, só que gratuitamente, no blog da nossa igreja. Você entra lá no blog da igreja, o endereço está aqui embaixo na descrição, você vai na página de estudos e já encontra a apostila, está escrita a palavrinha novo, você que está assistindo agora a nossa aula. Caso você esteja assistindo ao vivo, eu coloquei também no chat da nossa aula de hoje. Fique com a gente, você vai ver que a aula de hoje tem muito a nos ensinar. Nós temos muito a aprender. Eu vou colocar aqui a apresentação da aula de hoje, que é também um aspecto do nosso estudo, né? Nós estudamos a palavra de Deus com alguns recursos que são para nós muito importantes. Temos a aula expositiva, que é esse momento que a gente passa junto. Temos o texto escrito, que está na apostila, que você tem como livro-texto para acompanhar a nossa aula. E temos também a apresentação, que é um texto que você vai acompanhando para e passo os comentários da gente sobre o que vamos aprender. Então, vamos, sem demora, passar a nossa lição de hoje. O nosso curso é sobre Lucas, o Evangelho do Cuidado. E nós estamos perseguindo o ideal de uma espiritualidade do cuidado para esse tempo. Vamos conhecer aí o tema da nossa aula de hoje. Chama-se O Preparo para Cuidar. Nós estamos no começo do Evangelho de Lucas, nós estamos nos primeiros capítulos. E nós vamos encontrar uma preocupação de Lucas em falar dos preparativos do ministério de Jesus, como que Jesus foi sendo gradativamente trabalhado, ele foi trabalhando o seu início do ministério. Ele não tinha ainda iniciado o ministério propriamente. E essa aula de hoje é o registro do que aconteceu até esse momento do preparo para o início do ministério. Nós vamos ler um texto motivador que se encontra em Lucas capítulo 3, verso 22, que é uma palavra bastante importante que Jesus ouve nessa fase de deixar uma vida de um cidadão comum, de uma pessoa ligada à sua família, de uma pessoa bem afeiçoada com a sua cultura, com a sociedade em que ele estava inserido, com a cidade de Nazaré, onde ele vivia, e dali vai sair para um ministério completamente distanciado dessa realidade local, cultural, desse núcleo tão básico, tão fundador da nossa vida, quanto é a relação familiar e a relação comunitária. Jesus estava chegando, então, para o ministério. E num desses fatos que acontecem, o próprio Deus, o Pai Celestial, ele aparece numa manifestação epifânica. Deus se revela ali em sinais, em símbolos bastante curiosos, que são percebidos pelas pessoas que estavam ali presentes. E uma das coisas que ficam reveladas nessa experiência epifânica é essa ideia que está aí no versículo que vamos ler, Lucas 3, 22. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Duas informações muito importantes sobre a pessoa de Jesus, aquele elemento, aquela pessoa, aquele ser humano, aquele cidadão, aquele filho, aquele companheiro, aquele amigo que estava ali sendo batizado. Ele é identificado a partir da revelação divina, no momento de epifania, que é o Filho amado de Deus. Esse é o primeiro fato. Você não está vendo ali somente um ser humano. Como ser humano, você está vendo ele perfeito, uma pessoa
perfeita, um ser humano normal. Mas ali estava também, não podia ser esquecido isso, o Filho amado de Deus. A segunda informação importante desse episódio é que esse Filho amado é objeto do prazer de Deus. Deus se agrada do seu filho. Deus tem prazer naquilo que seu filho está fazendo. Não porque ele estava ali se regozijando, porque ele sabia que seu filho ia sofrer, ia passar por lutas, seriam anos de ministério difíceis que iriam terminar fatalmente na sua morte da cruz. Mas porque ali estava alguém cumprindo um propósito dele, que assumiu corajosamente realizar o propósito de Deus para a vida de toda a humanidade. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quem é esse que agrada ao Senhor? Quem é esse que faz algo que agrada a Deus em tudo? Não sou eu. Não é você também, meu irmão. Não é nenhum ser humano normal, porque nós não conseguimos agradar a Deus em tudo. Nós podemos até estarmos próximos de fazermos. É uma ilusão da gente querer agradar a Deus em tudo, né? É uma utopia, um alvo a ser perseguido. Mas só quem conseguiu fazer isso foi Jesus. Só Jesus. Graças a Deus por isso que ele fez isso, né? Louvado seja Deus por isso. Bom, a nossa aula de hoje vai estar baseada nos capítulos 3 e 4. No capítulo 3, nós vamos começar a partir do verso 21, porque na aula passada falamos dos primeiros 20 versículos desse capítulo. Está lembrado? Nós falamos sobre o ministério de João Batista. Está lembrado disso? Se você não pegou essa aula, dá para você dar uma olhadinha lá e depois se atualizar. E agora nós vamos falar de uma série de acontecimentos que começam a partir do verso 21 do capítulo 3 e que vai até o final do capítulo 4. Vários acontecimentos que mostram que Jesus estava naquele momento inicial do seu ministério. Por isso que a nossa aula de hoje tem como registro esse fato. Lucas começa o seu evangelho falando do ministério de Jesus, narrando uma série de narrativas iniciais. Como é que o ministério de Jesus começa segundo Lucas? Através de vários episódios que vão marcar essa fase inicial. Lucas deixa claro que Jesus precisou passar por um processo de preparação. E o que é normal para um ser humano, se ele era uma pessoa que assumiu a humanidade completamente, ele também aprendeu a se tornar o que ele se tornou. Isso é um fato, viu, meu irmão, minha irmã? Você não nasceu desse jeito que você é. Nós não nascemos desse jeito que nós somos. Tudo que é do humano, ele precisa ser aprendido. Anote isso aí, gente. Mas eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, você aprendeu a ser assim. Tudo que é do humano é social e culturalmente aprendido. E Jesus também não ficou de fora desse preparo necessário para ser o que ele foi, para realizar o ministério que ele exerceu. E Jesus não teve nenhum constrangimento em fazer isso. Eu estou lembrando aqui da frase de um teólogo do século II, que já citamos aqui uma vez, quando ele diz que aquilo que não é redimido, aquilo que não é assumido, não é redimido. Então, até o nosso processo humano de aprendizagem foi assumido pelo Senhor. O Senhor assumiu a nossa humanidade tão inteiramente que até para fazer as coisas que ele precisava fazer, ele precisou passar por um processo de aprendizagem. Então, tudo que envolvia a sua pessoa,
tudo que envolvia sua participação comunitária, seu interesse pelos problemas pessoais, problemas existenciais com os quais ele lidou, os problemas sociais e políticos com os quais ele lidou, tudo isso ele precisou aprender. Ele precisou aprender a conhecer as escrituras, conhecer a linguagem, ele precisou aprender tudo que ele iria utilizar durante o seu ministério. Estou falando uma heresia? Não, eu não estou falando nenhuma heresia. Eu estou falando que Jesus fez isso espontaneamente. Ele estava ali como um ser humano normal, como qualquer um de nós, perfeitamente humano, passando pelo que ele precisava passar para que ele pudesse se tornar o que ele se tornou. O ministério do cuidado, então, isso lembra para nós algo muito importante, requer que as pessoas que vão estar nele, nesse tipo de ministério, nessa relação de cuidado, precisam ser treinadas. Eu iria utilizar aqui uma palavra que eu gosto muito de utilizar, que é a palavra adestrado. É um adestramento mesmo, nós precisamos ser treinados no sentido de saber manusear, de saber tomar decisões, de de conhecer os processos. Então, pessoas treinadas para exercê-lo com os outros, como também pessoas que sejam capazes de acolher o cuidado. São as duas faces do cuidado, porque quando a gente fala de cuidado, tem aquela pessoa que está disposta a servir, cuidando, mas também tem aquela pessoa que necessita do cuidado. E muitas vezes a gente não está preparado para ser cuidado. A gente não gosta disso. A gente não quer dar trabalho para os outros. A gente não quer incomodar ninguém. A gente acha que está dando trabalho. Mas a gente esquece que o outro está exercendo o ministério dele. E eu sou carente de cuidado. Então, são essas duas faces que precisam de preparo. Então, o cuidado é algo que precisa ser exercido, tanto por quem vai ministrar, quanto por quem vai ser cuidado. Deixa cuidar, meu amigo. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa você ser cuidado pela graça. Deixa você ser cuidado por aqueles que te amam. É uma experiência fabulosa, viu? É uma experiência fabulosa. Então, esse preparo se deu durante 4 momentos importantes, que vai ser o contexto da nossa aula de hoje. Esse preparo precisou passar por 4 momentos importantes. O primeiro momento foi o batismo de Jesus. Então, aquele momento era um estágio, como se fosse um momento para dizer, olha, você viveu até aqui, daqui por diante é outra vida, viu? Você está se despedindo de um dado momento e vai iniciar outro. Então, no seu batismo, Jesus demonstrou uma humildade muito grande ao se deixar ser batizado por João. E isso fazia parte do cumprimento da sua missão. Isso ficou bem claro na palavra dos evangelistas, de modo geral. Quando todo o povo estava sendo batizado, diz Lucas, também Jesus o foi. É uma fase, é um momento que ele está vivendo. Olha, está todo mundo já entendendo que alguma coisa está mudando na sociedade, alguma coisa está mudando no mundo, então vou me batizar. E Jesus aproveita esse momento para também passar pela experiência do batismo. O segundo fato é a história de vida de Jesus. Jesus tinha uma história, ele tinha uma família, e nós vamos ver isso através da sua genealogia. Ele era, como se pensava, filho de José. Começa Lucas narrando a genealogia. A genealogia de Jesus é muito importante. Nós vamos ver daqui a pouco por que ela era importante. Também passa por esse processo de preparo com a tentação.
A tentação foi um momento crucial, porque ali Jesus experimentou um tempo de fortalecimento da sua interioridade. Ele foi tentado no deserto. Ele foi ali provado. É como se ele pudesse ali ser aferido, se ele estava preparado ou não. O que preparo foi esse? O que esse preparo lhe conferiu? Então, a tentação de Jesus no deserto é também um episódio muito importante. Durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Palavra curiosa, né? O filho do unigênito do Pai, o filho amado do Pai, aquele que é do agrado de Deus, não escapou da tentação do diabo. E você, meu irmão, acha que vai ter alívio na sua vida de lutas? Você acha que o diabo vai te dar folga? Ele não deu nem para Jesus, quanto mais para a gente, não é verdade? Então, esse momento foi muito importante para o preparo de Jesus. E o quarto momento é a prática, ele colocar em prática aquilo para o qual ele iria trabalhar. Jesus ele começa a sair para o preparo. Logo depois da tentação, quando ele sai dali, ele já entra na sinagoga e já começa o seu trabalho de pregação, de cura, de cuidado das pessoas. E as pessoas acordam para a realidade e vê que ali tem uma pessoa que queria cuidar delas. Então Jesus sai do ambiente da tentação já direto para servir. Não tem folga, não tem feriado, não tem descanso, não tem férias. Ele já entra na ação para servir. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Esses 4 momentos são muito importantes. Nós vamos começar a poder ver, vamos começar a examinar cada um deles. Vamos examinar expositivamente. Vamos um a um até o final da nossa aula de hoje. Vamos começar pelo batismo de Jesus. Então, como eu disse no começo, o batismo de Jesus é marcado por um ato de epifania. O que é epifania? É uma revelação cheia de circunstâncias, né? Que acabam levando para o mistério. É algo que Deus se mostra através dos efeitos da sua presença. Essa epifania, ela também é registrada pelos outros evangelistas. No Evangelho de Mateus, por exemplo, encontramos a resistência de João Batista de realizar o batismo. E Jesus entendia que aquele ato na vida dele era muito importante. Não por causa de pecado, não por causa de perdição. Por que Jesus foi batizado? Porque ele achava que ele era pecador. Pelas mesmas razões que eu queria ser batizado quando eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Foi quando eu fui batizado. Então eu achava, né, que batismo era para remissão de pecados. Mas não, e João praticava o tal do batismo para remissão de pecados. E Jesus entendeu que o batismo dele não tinha a mesma finalidade dos batismos que João Batista realizava. Enquanto João Batista batizava para a remissão de pecados, o batismo de Jesus foi para selar o sentido da sua missão. Foi por causa da sua missão. Ele queria cumprir todo o propósito de Deus, ali também sendo batizado. Mateus capítulo 3, verso 15, é bom lembrar aí o outro texto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. O fato da epifania tem a ver com a manifestação da divindade. Ali, segundo muitos comentaristas, acho que é uma posição unânime
dos comentaristas, se percebe a manifestação tríplice da presença divina. A doutrina da Trindade é muito criticada por pessoas que apresentam oposição ao Evangelho, à doutrina tradicional, né, às formulações do cristianismo mais conservador. Porque a doutrina da Trindade, ela não é uma doutrina que você vê na Bíblia nitidamente. Até porque a palavra Trindade não está nas Escrituras. Mas as manifestações tríplices da presença de Deus, elas são muito presentes. E a mais evidente, a mais contundente é essa da Epifania, do batismo de Jesus. Então, há 3 manifestações da presença divina. Primeira manifestação, o céu se abrindo. Também Mateus registra isso, Marcos também fala isso. A descida do Espírito Santo em forma de uma pomba, segunda manifestação. E a terceira, a voz dos céus reconhecendo a condição de filho de Deus. Como Lucas registrou, tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Então, essas 3 manifestações da presença divina dão essa ideia clara de que ali Deus estava mostrando quem ele é, através da figura do Filho, através da figura do Espírito e através da figura do Pai. Cada um manifestando-se do seu modo, fazendo uma integração harmoniosa. No Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar, inclusive, a declaração que Jesus iria batizar com o Espírito Santo. E essa expressão também vai encontrar ressonância no Evangelho de João. É possível relacionar esse episódio da Epifania durante o batismo como uma base da compreensão da Trindade. Ali, as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agiam em perfeita harmonia e sintonia, formando uma unidade. Bom, acho que isso é bem um ponto pacífico. Se você tiver dúvida quanto a isso, pode escrever aí nos comentários. Não entendi muito bem essa questão da relação da Epifania, do batismo, com a definição da Trindade. Bom, podemos conversar sobre isso, porque controvérsias, elas existem, né? Mas esse é um fato que a teologia tem utilizado como uma evidência de que o nosso Deus, o Deus em quem cremos, ele é trino. Ele é trino. Não quer dizer que ele seja 3 pessoas, mas que ele tem 3 formas de se manifestar. E essas formas de manifestação interdependentes estão interrelacionadas, como se fosse uma grande dança, não é? Essa dança do Espírito que se envolve com o Filho e com o Pai e fazem uma só unidade. É bonita essa doutrina, viu, gente? É bonito esse estudo, mas eu não quero fazer isso agora com você, não. Se você tiver dúvida, coloca lá no comentário. Então, no Evangelho de João, o batismo de Jesus é registrado apenas como um testemunho que João Batista dá. João Batista, ele testemunha que fez isso. Olha, eu fiz isso e eu batizei. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu vi isso. Esse testemunho é acompanhado da confirmação de que Jesus era, de fato, o enviado de Deus e que a presença do Espírito Santo na pessoa de Jesus seria uma marca constante. Jesus não só é o Filho de Deus, amado, querido, desejado, como também é aquele que batiza com o Espírito Santo, que está presente ali no seu próprio batismo.
O relato de Lucas inclui a apresentação de uma genealogia, que é o segundo aspecto, né? Essa genealogia está vinculando a pessoa de Jesus a antecedentes que remontam até Adão. Se você olhar direitinho, né, em todas as passagens, vai encontrar até Adão. Não é a primeira vez que uma genealogia de Jesus aparece. Ela apareceu também em Mateus, capítulo 1, versos 1 a 16. E Mateus é mais comedido na sua genealogia, que vai fazendo uma revisão dos antecedentes de Jesus até a pessoa de Abraão. Por que tem a necessidade de fazer isso? Porque era um costume judeu. Os judeus tinham esse hábito de fazer a árvore genealógica das famílias tradicionais. Então, essas genealogias apresentam divergências, porque nenhuma delas eram exatamente exatas. Somente as pessoas nobres é que tinham o costume de apresentá-las para poder justificar a realidade de que eles eram pessoas da própria tradição, eles eram originários, eles eram membros da família judaica, da grande família judaica, descendentes da promessa divina. Então, essas genealogias eram elaboradas para representar que essas pessoas eram de boa índole, de boa estirpe, era o judeu de sangue puro, como eles mesmos diziam. Porém, é preciso levar em conta que as genealogias eram um costume judaico para servir de prova de que a pessoa pertencia a uma linhagem pura com os seus antepassados. Isso significava que Jesus era um judeu legítimo. Tem divergência? Pode ter. Todos os judeus tinham essas divergências. Essas divergências de genealogia não são significativas, mas é importante a gente entender um mínimo de coerência nessa história relatada. E segundo os críticos do texto de Lucas, a genealogia de Lucas é mais comprovável, por incrível que pareça, até certo ponto, do que a do próprio Mateus. Mas todas as duas são muito importantes e sinal de que Jesus ele tinha uma relação familiar ligada à nobreza, ligada aos grupos mais tradicionais da sociedade judaica, da nacionalidade ali, do povo mesmo, da questão nacional do judaísmo. Então, ele era um judeu legítimo, pertencente a uma linhagem que tinha vínculos com antecedentes comprováveis, que quem quisesse seguir qualquer uma delas iria encontrar algum fundamento. Mas a grande finalidade era dizer para as pessoas que lessem o Evangelho que ali estava um judeu legítimo. Ele era um humano perfeito, tão perfeito, que assumiu a sua identidade como judeu, pertencente a uma linhagem judaica. Lucas procura demonstrar de várias formas, com isso, né, que Jesus era perfeitamente divino e perfeitamente humano. Não só lá no batismo, ele está dizendo que Jesus é o Filho unigênito de Deus, né, ligado ao Pai, como também ele está dizendo aqui que ele é um ser humano perfeito. Nós temos o perfeitamente divino e o perfeitamente humano. Como o divino, ele estava em perfeita sintonia com o Pai e agia na presença e na força do Espírito Santo. Como humano, ele fazia parte de uma descendência que estava vinculada a uma cultura e a uma história. Então, é importante a gente dizer isso. O que é a revelação de Deus em Cristo? É o fato de que o Deus eterno, o Pai celestial, o céu que se abre, ele se torna gente. Ele pisa o chão da nossa história. Ele se introduz na nossa cultura,
vivendo a nossa cultura integralmente. Esse dado é que é o dado teológico importante desses dois primeiros relatos sobre o preparo para o ministério de Jesus. A mensagem que se pode depreender disso é que Jesus é o divino que assume a nossa humanidade, o eterno que se faz história. Ok? Bacana? Isso é um dado teológico assim profundo, né? A cristologia ela usa essa base de argumentação para construir suas teorias, sua fé, sua crença de que Jesus é o perfeitamente Deus e o perfeitamente humano. Logo após, então, a experiência do batismo e esse registro da genealogia, nós vamos encontrar o episódio da narração da tentação do deserto, que é um fato curioso, né? Jesus ser levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Talvez fosse exatamente o deserto da Judéia, que era o deserto que marcava a geografia da Palestina, da região entre Judéia e Galiléia. É uma região desértica ainda até hoje, e que ali Jesus deve ter sido levado para as partes mais desérticas da região. Segundo Lucas, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, foi o Espírito quem o conduziu. E essa condução teve como finalidade ele ser colocado à prova. Então ele foi levado intencionalmente pelo Espírito para ser tentado. Eu fico pensando nisso, porque Paulo disse, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Aí eu fico pensando, meu Deus, se o Espírito Santo fez isso com toda habilidade, com todo amor, com toda convicção, com o próprio Filho de Deus, o que não fará comigo, né? Pensa bem, eu acho que também não fico de fora dessa intenção, né, do Senhor provar aqueles a quem Ele quer usar. E esse período de prova, esse período de preparo, é um período de preparo, durou 40 dias. Nesse tempo, Lucas diz que Jesus não comeu nada. Apenas diz isso, ele não fala que era um jejum intencional dele ficar ali programado como se fosse um faquir 40 dias sem comer nada, 40 dias até hoje, nas comunidades árabes, né? O faquir, ele tem essa meta. Quantos dias uma pessoa consegue ficar sem comer? 40 dias é o máximo que se conseguiu até hoje. E Jesus está dentro dessa esfera. É importante a gente registrar isso, né? E Mateus também registra essa quantidade de dias. Está lá em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Se você quiser, pode dar uma verificada. O que foi a tentação de Jesus? Bom, grosso modo, a tentação de Jesus foi um tempo de confrontação de Jesus com os seus próprios desejos e pulsões. Estamos falando de um humano, ok, meu irmão, minha irmã? Não estamos falando de algo sobrenatural. Estamos falando de um humano que é levado a ser confrontado com as suas próprias paixões, com seus próprios desejos, com as suas próprias pulsões. E é isso que nós somos. Jesus assumiu essa condição existencial nossa. Lucas, inclusive, usa uma palavra que para nós tem um sentido, que ganhou um sentido pessoal, mas que naquele momento, dentro da tradição judaica, não fazia esse mesmo sentido, que é a palavra diabolos, traduzida literalmente pela palavra diabo na escritura, inclusive na versão que nós utilizamos na nossa aula. Mas a palavra grega diabolos significa alguém que, através de seus argumentos,
tenta desconstruir a realidade. É isso. Diabolo aliás, um teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff, que você deve conhecer muito bem, ele escreveu um livro sobre essas duas palavras, o diabólico e o simbólico. O diabólico é aquilo que espalha, aquilo que dispersa, é aquilo que vai jogando os significados para longe. E o simbólico é aquilo que agrega, aquilo que traz para junto. Então, a palavra que Lucas utiliza tem muito mais a ver com essa expressão do diabólico do que do simbólico. E é o diabolos que faz isso. Por isso que a tradução original, do termo original, pode significar não só a pessoa do diabo, mas também uma certa condição de oposição ou até mesmo de calúnia. Aqui nós estamos falando só de um demônio, de uma entidade, mas estamos falando de alguém que personifica a ideia de fazer a oposição, de fazer a calúnia contra Jesus. Já mostrar assim, vou confrontar Jesus com a sua realidade humana. Ele é humano, então se ele é humano, ele tem paixão, ele tem desejo, ele tem impulsões pessoais, ele tem energias na sua vida que podem levá-lo a o mesmo pecado de qualquer ser humano. Ele é confrontado com isso. E essa história da tentação, ela é muito forte. Eu gosto muito de usar essa história da tentação para falar da nossa própria condição. Uma vez falei, inclusive, a pastores sobre como a ideia da tentação está ligada à figura do preparo do pastor para enfrentar suas ovelhas. Não enfrentar suas ovelhas, pastor não enfrenta ovelha, mas enfrentar as circunstâncias em que as ovelhas precisam de cuidado. É importante isso. Eu me lembro de um jovem que estava se preparando para o ministério pastoral e ele foi convidado a assumir o ministério de uma igreja pela primeira vez. Então, ele teria que passar pela consagração. E aí eu chamei o jovem à minha casa e para a gente conversar, não mais como pastor ovelha, mas como pastor para pastor. E eu disse para ele, olha, meu querido jovem, você vai entrar dentro de uma esfera de atuação da qual você não teve nenhuma relação até então. Você vai lidar diretamente com as ações diabólicas. É isso. E Jesus precisava passar por isso. Se ele iria começar o seu ministério, ele com certeza ele precisava ser alertado para o fato, e foi o Espírito de Deus que fez isso com ele, de alertá-lo para o fato que dali por diante ele teria um contato direto com as ações diabólicas. Essas ações mesmo de contradizer, de confrontar, de ele se colocar diante da vida, diante do sofrimento das pessoas, diante dos conflitos interiores que todo mundo tem, e até mesmo a gente como pastor, e acredito que Jesus também tinha na sua condição de pessoa que ele era. Jesus foi tentado em 3 áreas de sua personalidade. Foram 3 tentações, não é isso? Que a gente aprende no comecinho da nossa caminhada. Agora eu convido você a entender essas 3 tentações como 3 áreas da vida que estavam relacionadas com a identidade dele como pessoa, como ser humano, como alguém que precisava também ser cuidado. E a cada tentação, Jesus ele procura apresentar argumentos tirados do ensinamento contido nas Escrituras, que é uma prova do seu preparo, o quanto ele foi preparado para poder lidar com as situações usando as Escrituras. Porque as tentações também passavam pelas Escrituras. E Jesus, então, responde a essas mesmas afirmações tiradas das Escrituras
com a própria Escritura. Eu acho que é um exercício de hermenêutica fabuloso, porque Jesus ele recebe um sentido da Escritura e responde com a própria Escritura sobre um outro sentido possível para ela. Vamos fazer um levantamento disso aqui muito rapidamente para que você possa entender esse jogo que é a interpretação diabólica que é colocada diante de Jesus. Áreas em que Jesus foi tentado. Primeiro, a área da ambição, o desejo de ter o que Deus tem. O diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. E a resposta de Jesus: também está escrito, nem só de pão viverá o homem. E essas duas palavras estão em sintonia com a Escritura. Deuteronômio 8:3. Mateus 4:4 vai apresentar o complemento que nós conhecemos, mas não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A segunda tentação tem a ver com o poder, o desejo de usar o poder de Deus para proveito próprio, que é uma coisa que é muito comum, principalmente nos dias atuais. Satanás diz, então, se você me adorar, tudo será seu. Lucas capítulo 4, verso 7. E a resposta de Jesus com a Escritura: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Isso em Lucas capítulo 4, verso 8, em sintonia com Deuteronômio capítulo 10, verso 20. Já no Evangelho de Mateus, nós encontramos uma outra resposta. Mateus 4:7 registra que Jesus respondeu: não ponhas à prova o Senhor teu Deus, que também está em sintonia com Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. E a terceira área é a área da vaidade, que é o desejo de ser como Deus é. Satanás diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. O diabo usou as Escrituras para lembrar que existia promessa de livramento por meio de anjos, citando passagem do Salmo 91, versos 11 e 13. O querido Salmo, muitas vezes citado por irmãos e irmãs para afugentar as ciladas do diabo. A resposta de Jesus: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Isso em Lucas, porque Mateus ele vai apresentar uma outra resposta que é semelhante à anterior. Mateus apresenta, então, uma ordem invertida das respostas de Jesus em relação a Lucas. Então, esse período era um período muito importante, porque Jesus estava sendo preparado para enfrentar as situações existenciais das quais ele iria lidar dali para frente. Esse período de experiência de Jesus, como um preparo, chega ao fim. Ele agora está dizendo, está pronto. Bom, agora vamos para a fase prática. Vamos para a experiência. Vamos colocar em prática. E Lucas deixa claro que as situações em que Jesus seria colocado às provas nunca cessariam. Ele chega a dizer, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Meu querido, o diabo não dá folga não, viu? Não, vou deixar aqui o Irênio descansando um pouquinho, já perturbei a vida dele demais, agora vou perturbar outras. Não, ele não vai dar folga, ele não vai dar folga mesmo. Então, ali diz que o diabo o deixou até ocasião oportuna. A tentação de Jesus demonstra que ninguém está livre de passar pela tentação. Mas deixa claro que essas tentações têm mais a ver com nossas paixões e desejos interiores do que de pressões externas. A melhor maneira de nos prepararmos para enfrentar nossas paixões e desejos, assim como as tentações, é aprofundar o nosso conhecimento das Escrituras. Que é ali que Deus fala com a gente. A tentação vem, o diabo não dá tréguas, mas nós precisamos estar preparados. Anota isso aí com muito carinho
no seu caderninho para você não esquecer, tá bom? Lucas diz que Jesus tinha 32 anos nessa época, quando começou o seu ministério. Sua trajetória foi marcada por muitos conflitos entre acolhimento e rejeição. Lucas afirma que ele agia na força do Espírito Santo. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, diz Lucas. Depois de ser tentado no deserto da Judéia, ele seguiu para a Galiléia, onde se situa a cidade de Nazaré, onde cresceu. Ele logo foi reconhecido como o filho de José. Lucas dá a entender que houve uma passagem anterior por Cafarnaum, onde ele realizou milagres, mas ali em Nazaré ele não foi muito bem acolhido. Lucas aponta que o ministério de Jesus consistiu em 3 ações, das quais ele já demonstrava ali nos primeiros atos em que ele realizou. A primeira ação é a pregação da mensagem que ele trouxe. A segunda são os atos de libertação das opressões que as pessoas viviam. E o terceiro é a cura das enfermidades. Os relatos que se seguem, então, ao seu preparo, demonstram como foi o ministério de Jesus nessas atividades. Eu queria fazer um levantamento, então, para a gente entender como é que era a mensagem, como é que era o ato de libertação e como era o seu trabalho de cura. Jesus pregava, libertava e curava. Era isso que ele fazia, todo tempo ele fazia isso. Então, na proclamação, Jesus proclama a chegada do tempo messiânico. Na sinagoga de Nazaré, Jesus agiu como um rabino. Ele abriu as escrituras no livro do profeta Isaías e leu o trecho de Isaías 61, versos de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Muito claro isso, não é? Ele veio para pregar para pobre. Ao final da leitura, fechou o livro e afirmou que aquela profecia se cumpria naquele momento. O tempo messiânico tinha chegado. Seu ensino encheu o coração dos ouvintes de admiração, mas ficaram irritados quando Jesus apontou os problemas que aquela sociedade enfrentava, que era o cuidado com as viúvas e os excluídos. Havia negligência com isso, mas também havia negligência com os excluídos leprosos, né? Como que eles eram tratados de forma desumana. Aí a turma quis matar, né? É isso, quem quer apontar o erro do pecado social, o pecado estrutural de uma sociedade, vai sofrer consequências. A revolta dos frequentadores da sinagoga foi tão grande que o levaram até um penhasco, a fim de jogá-lo dali. Mas Jesus conseguiu sair sem muita dificuldade, mas teve que chegar lá no precipício. A segunda mensagem é que Jesus veio libertar as pessoas de toda forma de opressão. Na sinagoga de Cafarnaum, então, quando ele vai para outra sinagoga, outra cidade, onde passou a ensinar aos sábados, havia uma pessoa possessa de demônios que indagou de forma incisiva sobre o que Jesus foi fazer ali como alguém enviado por Deus. Jesus libertou aquele homem de sua opressão. Isso fez com que as pessoas ficassem surpresas com a autoridade de Jesus para libertar. Diz o texto: todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. A palavra do Senhor é libertadora para todas as pessoas. E em terceiro lugar, Jesus cuidou de todas as pessoas que sofrem, enfermos, pessoas com problemas físicos, pessoas com problemas emocionais. Ao sair da sinagoga de Cafarnaum, Jesus foi à casa da sogra de Pedro para cuidar dela.
E no caminho ele curou também muitos enfermos que foram levados até ele. Jesus demonstrou cuidado com todos os que sofrem e não havia sequer tempo para estar a sós e cuidar de si. Lucas aproveitou para falar da consciência de missão que ele possuía. Diz o texto: mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Chegou a hora da gente colocar em prática a lição na vida, que é um momento muito importante da nossa aula. O que nós aprendemos na aula de hoje? Que o preparo para o cuidado requer sensibilidade à ação do Espírito Santo. Você não é só preparado intelectualmente, você não é só preparado tecnicamente, mas você é preparado pelo Espírito Santo a ter uma sensibilidade à ação dele. Em todo tempo, Jesus foi guiado e agiu no poder do Espírito Santo. Fica evidente que Jesus estudou para atuar como um mestre ou rabi. Ele estudou a Escritura. Ele estudou língua hebraica para poder ler o texto na sinagoga. Estudou a lei de Moisés para responder ao diabo e conhecia a mensagem profética como nenhum outro, como ele fez quando pregou o seu primeiro sermão. Mas mesmo sendo o Filho de Deus, não abriu mão da sua relação com o Espírito Santo, que é um convite que eu faço a todos nós nesta manhã para fazermos o mesmo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Que lógica maravilhosa! Cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito. É isso que é a vida do crente, do cristão. Ele ser cheio do Espírito e ser conduzido pelo Espírito. Ah, meu querido, minha querida, que a gente aprenda isso. É um aprendizado, tá bom, gente? É um aprendizado. A gente precisa aprender isso dia após dia, dia após dia. Tentar, clamar, se preparar para que a gente possa ser cheio do Espírito e ser conduzido por Ele. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão preciosa da gente estar junto aqui para estudar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo exemplo do Teu Filho Jesus. E permita, Senhor, que nós possamos sair daqui desta aula com um desejo ardente de sermos cheios do Espírito e sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Chegando ao final da nossa aula de hoje, quero agradecer sua presença aqui e fazer um convite especial para você, para logo mais às 18h30, estarmos juntos celebrando o Senhor. Vamos encerrar a série de mensagens sobre a teologia da criação. Terminamos hoje a sequência de 5 mensagens sobre a natureza sofre. Essa sequência de estudos sobre os fenômenos climáticos, a emergência climática e as injustiças que envolvem toda a questão ambiental. Vem com a gente, vem ouvir a palavra de Deus, vem partilhar conosco um momento de confraternização, de oração, tudo junto. Vai ser muito bom a gente estar na casa, no nosso espaço. Eu ia falar casa do Senhor com a ideia de templo. Nós não temos um templo, mas temos um espaço onde Deus se mostra para a gente de maneira extraordinária. Vem com a gente. Deus o abençoe.